Vocês sabiam de que os Simpsons tinham feito referências a It, a Coisa? Pois é, nesse episódio, essa criança tinha acabado de sair de sua casa em um dia chuvoso e ela iria brincar com o seu barquinho. E ela coloca o seu barquinho no chão e a água da chuva vai levando ele até um bueiro. E infelizmente o barco da criança acaba se perdendo, mas é daí que aparece um palhaço e começa a convencer a criança a pegar o barquinho de papel que está em sua mão. E a criança, convencida pelo palhaço, coloca o braço no bueiro para pegar o barquinho. E é daí que o palhaço maldito acaba mordendo o braço da criança e o arrastando para dentro do bueiro. E a criança desaparece para sempre. E um tempo depois vemos o Homer observando a foto da criança desaparecida e ele fala que vai encontrá-la. E é daí que vemos um muro de madeira onde tem várias fotos de crianças desaparecidas. E logo depois o Homer está andando de bicicleta e quando ele passa por uma ponte ele é surpreendido por adolescentes que o seguram e iria mutilar ele com uma faca. Mas o Homer acaba vendo o palhaço assassino e ele fica com medo e dá um jeito de se jogar da ponte. E eles derrotaram o palhaço do mal. Depois que o Homer foi salvo dos valentões por garotos isolados da escola, ele se juntou ao clube dos excluídos e depois eles foram para o QG deles e logo começaram a falar sobre o tal palhaço. E é daí que o Homer descobre que a maioria dos membros desse grupo tinham tido experiências aterrorizantes com o palhaço do mal e por pouco conseguiram escapar de um fim trágico. E é daí que todos resolvem ir até a biblioteca da escola para fazer uma pesquisa sobre o palhaço. E eles descobrem que o palhaço é bem antigo e que ele só ataca a cada 27 anos. E depois de um tempo eles se reuniram em uma garagem e lá eles foram atacados pelo palhaço. Mas por sorte eles conseguiram derrotar o palhaço e todos saíram bem. Porém eles sabiam que o palhaço iria voltar e eles tinham que acabar com isso de uma vez por todas. E daí eles se prepararam bastante para poder enfrentar o palhaço e acabar com ele. E depois disso eles foram para um local abandonado onde o palhaço costumava fazer seus shows. E daí quando eles chegaram lá eles começaram a rir do palhaço porque eu mesmo gostava disso. E para fazer as crianças continuarem rindo, ele começou a se destruir aos poucos e depois disso as crianças saíram vitoriosas. E mais tarde as crianças fizeram um juramento que se o palhaço voltasse, elas iriam derrotá-lo novamente. O retorno do palhaço do mal. 27 anos se passaram nessa cidade e essas crianças delinquentes foram vítimas de um ser terrível. Todas elas foram brutalmente assassinadas. E quando o Homer ouviu a reportagem falando sobre isso, ele logo sabia que o palhaço tinha retornado. E daí ele resolveu reunir seus antigos amigos para combater essa criatura. E foi isso que o Homer fez. Quando ele chamou os amigos deles, eles aceitaram, porque eles tinham feito um juramento. E o Homer ficou bastante contente com isso. E depois disso, todos se reuniram no bar do Homer. E lá eles estavam discutindo sobre a volta do palhaço. Mas logo depois disso, o Homer ficou bastante decepcionado, porque ele descobriu que a Marge tinha filhos com outro homem. Mas ele não podia fazer nada. E logo depois disso, os filhos da Marge resolveram andar pela cidade. E nessa caminhada, eles foram sequestrados pelo palhaço. E depois disso, o palhaço entrou em contato com todos do bar, falando que ele estava com os filhos da Marge. E eles ficaram assustados e resolveram resgatar as crianças. E eles foram até o esconderijo do palhaço do mal. E chegando lá, eles lutaram bravamente com o palhaço. Porém, o marido da Marge acabou sendo gravemente ferido, mas eles conseguiram derrotar a criatura e salvar as crianças. Agora, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de me seguir e de comentar falando que querem mais vídeos como esse.